Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com Senac. Aqui você aprende receitas de um jeito diferente. Com técnicas de cozinha, dicas de empreendedorismo e conteúdos especiais sobre gastronomia. Vamos começar! Ô Félix, você já reparou que nesses episódios todos nós já falamos de um monte de assuntos, mas nós nunca tocamos no tema mais básico da gastronomia? Qual, Areta? A gente nunca conversou sobre a nossa comida favorita? Nossa, eu fico com a boca cheia d'água só de pensar na minha comida favorita. Me faz lembrar que as melhores coisas são as mais simples. Peraí, não vai me dizer que a sua comida favorita é bife com batata frita? Ah, não acredito. É muita coincidência. É por isso que a gente se dá tão bem, amigo. Mas pensa só o quanto nós sabemos sobre aquilo que realmente amamos. Qual a história da batata frita, por exemplo? Qual a carne perfeita para o bife? Quais os segredos para a fritura perfeita? Tudo isso nós vamos descobrir no episódio de hoje com Nicolas Ferreira, docente do Senac, que sabe tudo de cozinha. Ô Nicolas, conta pra gente como surgiu essa combinação dos deuses e por que o bife com batata fritas é uma dupla tão icônica na gastronomia. Oi Félix, oi Areta, tudo bem com vocês? Então, a origem dessa combinação interessante provavelmente vem da França. A gente reconhece inclusive a batata frita como French fries e o entrecôte é uma carne muito comumente servida em combinação com essas batatas. Então nós vamos preparar um bife ancho numa fritura rasa, utilizando manteiga clarificada para agregar mais um sabor aí, acompanhando algumas ervas e servir com uma batata frita super crocante e cremosa e um molhinho com base de mostarda e mel de abelhas brasileiras. Vejam agora as receitas de filé com batatas fritas do docente Nicolas. Nós vamos agora começar o preparo da nossa batata frita. Aqui nós vamos utilizar uma batata Asterix, que é essa batata rosadinha, que tem como característica uma quantidade maior de amido e isso vai favorecer sua crocância externa e cremosidade interna. Eu já tenho então uma batata já descascada. É importante sempre que vocês descascarem previamente ou cortarem suas batatas que elas fiquem submersas em água fria. Isso vai ajudar a não ficar marrom, sabe? Aquela coloração que é uma oxidação que acontece. Nós vamos tirar e tentar formar um cubo ou um retângulo aqui. Vou cortar ela aqui em segmentos, sempre buscando obter padrões similares. A gente pode, depois de cortar, faz sempre pela metade e assim a gente consegue um padrão. Então, metade da metade. Então, quanto mais padronizado nossos cortes, melhor a aparência final, mas não só a aparência. A relação para cocção vai ser influenciada pela padronização do corte. Enquanto a gente deixa ela um pouquinho aqui, que vai soltar um pouco desse amido da parte externa, a gente pode manter na geladeira por alguns minutos e aí no retorno a gente precisa secar essa batata. Lembrando que a gente vai fazer um branqueamento em óleo e o branqueamento ele vai fazer uma cocção parcial para que depois eu possa congelar essa batata e aumentar a temperatura do meu óleo para 180 e aí então fritar e fazer a cocção final, a qual eu vou ganhar uma crosta crocante na superfície dela. Olha, Areta, eu tive a plena certeza de que eu sempre fritei errado a batata. Você e todo mundo, né? Gente, mas será que realmente faz uma diferença importante? Ah, deve fazer, viu? A gente vai ter que testar. Dando continuidade nas nossas batatas aqui, nós temos aqui uma batata que já foi seca, porque essa batata vai dentro do óleo, um óleo que está a 150 graus. Então vocês podem ver aqui e se for necessário, vocês utilizem esse acessório que é o termômetro, que pode garantir essa competência de cocção precisa.
Meu óleo já está a 150 graus e aqui eu vou manter essa batata até eu observar essa mudança de coloração. Então eu tenho uma batata bem branquinha, leitosa, ela vai ficar um pouco mais opaca durante esse processo. Eu coloquei o produto, a temperatura cai, eu aumento o meu fogo para que eu vá controlando e assim eu consiga ter sempre 150 graus. É importante, assim que você insere a batata na panela, você dá uma soltada nela para ela não começar esse processo de cocção colada umas nas outras, porque isso vai atrapalhar também o processo. É importante que o óleo esteja permeando todos esses palitos de batata. Então, aqui nós temos já uma batata que está num ponto bom, que levou em torno de 5 minutos. Mas o que a gente pode seguir como métrica desse ponto é aqui uma textura da batata, uma textura macia, o ponto de cocção dela já está adequado. Eu preciso agora retirar ela dessa fritura e colocar ela para esfriar. Esse processo ele é muito importante. A crocância ela é influenciada tanto por esse resfriamento, mas também pela temperatura que nós vamos manter o nosso óleo durante essa fritura. Então, aqui eu espalho bem ela e levo dessa maneira, cubro com plástico e levo para um congelador e assim que tiver congelado, a gente continua o processo. Muito bem, então enquanto a gente tem nossa batata congelando para a continuidade do processo, a gente vai aproveitar esse tempo e fazer o acompanhamento que vai fazer parte do bife ancho. Então essa é uma manteiga composta ou também chamada de manteiga maître d'hôtel. O que nós vamos utilizar como ingredientes para essa manteiga composta? Escolhemos aqui, além de uma manteiga, importante ela estar gelada, eu tenho também aqui um alho. Ele está cru, a gente vai dosar uma quantidade adequada. Aqui temos salsinha, um pouco de pimenta dedo de moça. Aqui nós temos um zeste de limão siciliano. A zeste é aquela raspinha que a gente tira da casca do limão sem contemplar a parte branca que pode trazer um pouco de amargor. Por último, a gente tem um tomilho, que é uma erva fresca também, com o melhor dos aromas, mas pode ser utilizada seca também, vai divergir um pouco o sabor, mas é também muito aplicado, além do sal e da pimenta do reino que a gente pode utilizar também. Vou colocar todas essas zestes de limão siciliano. Olha, ele vai saborizar a manteiga, que interessante. A manteiga já é saborosa, ainda com um toque de limão siciliano. Toda a pimenta também. Vou colocar metade da salsinha. Eu vou colocar todo o tomilho e uma pequena parte do alho, lembrando que esse produto ele não passa por cocção. Já vou colocar aqui um pouco de sal. No final eu provo para ver se precisa de um pouco mais. E também pimenta do reino moída na hora, é sempre melhor do que comprar aquela pimenta já moída. Uma manteiga gelada tende a ficar com uma textura bem firme, então vamos começar a bater ela aqui. Já deu uma boa desmanchada, eu vou trocar o utensílio. Se você não tiver uma batedeira, você pode fazer só uma mistura homogênea. Aí o ideal é trabalhar com essa manteiga um pouquinho mais quente, numa temperatura de aproximadamente uns 17 graus, que é uma manteiga numa textura de pomada. Mas se eu quiser ganhar mais aeração, eu preciso trabalhar com um batedor de arame, ou chamado também fouet. E essa aeração, ela é importante porque ela vai deixar a manteiga um pouco mais leve e vai facilitar o derretimento dela quando a gente depositar ela sobre o nosso bife grelhado ou na sua fritura por imersão. Já temos aí um procedimento adequado, não precisa muito mais tempo do que isso. E agora, a próxima etapa é fazer um cilindro com ela para possibilitar o corte, que é o adequado para colocar em cima da carne. Eu vou aproveitar aqui que sobrou um pouquinho daquela salsinha,
Vou polvilhar aqui em cima desse nosso plástico filme e já vou depositar a manteiga centralizado para formar um cilindro com ela. Vou usar uma espátula aqui, já dar uma acertada nela. Essa manteiga ela pode ser conservada por bastante tempo na geladeira, você pode congelar ela sem problema. É importante você fechar bem as laterais para que eventuais bolhas que se formem possam sair. E aí é só levar ela para a geladeira, esperar ela enrijecer para depois efetuar os cortes e aplicar o preparo que você quiser. Nicolas, nós ficamos muito empolgados com a receita, mas ficamos com algumas dúvidas. Como a espessura do corte da batata influencia na hora de fritar? A batata, sendo mais grossa, consequentemente, você vai ter que levar um tempo maior de pré-cocção. O importante mesmo é ter esses produtos todos cortados de maneira padronizada, porque isso vai refletir no tempo de cocção e na padronização final das texturas. Após tirar do congelador, é importante levar a batata imediatamente para a frigideira? Você deve, depois de tirar a batata do congelador, já fazer o processo de fritura por imersão. O propósito disso é ter uma casca ainda bem crocante e uma maciez interna. Se você espera ela descongelar, você eventualmente não vai ter a mesma cremosidade interna, porque esse produto tende a secar um pouco mais. Quais os erros mais comuns quando se frita a batata por imersão e como evitá-los? O erro mais comum ao fritar uma batata por imersão é não conseguir padronizar uma temperatura ou manter essa temperatura ideal, que é de 150 graus Celsius. Como evitar isso? É controlando essa temperatura da maneira que convém. Então, se eu tenho um termômetro, eu uso. Se eu tenho a habilidade de perceber como está reagindo esse produto dentro do óleo, eu consigo efetuar uma boa pré-cocção, mas depende um pouco de uma certa expertise, de uma prática. De uma maneira geral, não quero errar, faço o uso do termômetro ou ainda de uma fritadeira que tem um termostato que liga e desliga conforme a necessidade do óleo. Que o bife com batata frita está entre as melhores coisas da vida, você já sabia. Agora aposto que adorou descobrir que essa maravilha pode ficar ainda melhor com as dicas do Nicolas. E no próximo bloco tem mais. Te encontro lá! Estamos de volta. O docente Nicolas ensina como atingir a perfeição em um clássico da gastronomia, o filé com batatas fritas. Vamos conferir agora a parte final da receita. É com você, Nicolas. Então agora a gente vai preparar o nosso entrecote utilizando a técnica de fritura rasa ou ainda meia imersão, vai ser a opção ali, dependendo do tipo de gordura que você utiliza, vale a pena um pouquinho mais de gordura ou menos. Eu, como vou utilizar uma manteiga clarificada, eu vou conseguir utilizar um pouco mais porque essa manteiga vai agregar valor no meu preparo, tá? A manteiga clarificada, ela é uma manteiga que passou por um processo de aquecimento lento, gradativo. Consequentemente, esse aquecimento vai separando as impurezas da manteiga, eliminando aquele líquido que se tem ainda na composição da manteiga, e o objetivo de usar esse tipo de manteiga para uma fritura rasa é aumentar o ponto de fumaça, ou seja, conseguir trabalhar com uma temperatura mais alta sem que essa manteiga queime toda durante o processo. E aí nós temos então, para saborizar a nossa carne, um pouquinho de tomilho, 2 dentes de alho aqui, uma pimenta do reino e um pouquinho de flor de sal. Estamos utilizando um bife ancho ou entrecote, que vai ser um bife mais alto também, vai ser mais propício para obter um produto final ainda num ponto de cocção mal passado para o ponto e obter uma crosta bem crocante.
O entrecote ou o bife ancho, ele é o nosso contrafilé, mas especificamente uma lateral desse contrafilé, onde contempla uma outra camada de carne, uma maciez especial, uma gordura diferenciada. A parte central do contrafilé, ela não tem tanta gordura na sua composição como essa lateral do contra. Então, é um bife que, ao meu ver, para esse método de cocção, ele se adapta muito bem. Vou pegar a minha manteiga clarificada, colocar uma boa quantidade aqui. Antes de inserir essa carne na panela, eu vou colocar aqui os meus aromáticos, vou deixar eles darem uma saborizada. Já vou dar uma aquecida também nesse óleo, né, nessa manteiga. Areta, olha só que impressionante. Ele vai adicionando sabores em todas as etapas da receita. Definitivamente, esse não é um bife com batata frita qualquer, é um filé com fritas. Quando você coloca essa carne aqui, você vai perceber, dependendo da sua frigideira, que ela vai dar uma grudada. Então, não procure tirar logo de cara. Deixa formar uma crosta, porque assim você não vai perder essa formatação do seu bife. Controle sua ansiedade, né? Olha aí, essa dica foi pra você, hein? Eu senti que foi uma direta. Não pode ser ansioso, tem que esperar o tempo certo pra virar essa carne, ó. Eu vou praticar mais meditação. Se você não estiver conseguindo regar ela assim, coloca um pouco mais de manteiga clarificada. Se você perceber que ela tá formando uma barriga assim, você pode, com sutileza, encostar aqui para que ela encoste no fundo da panela e, consequentemente, vá formando aquela crosta, tá? Então, não é amassar o bife, espremer ele, ficar matando ele e, consequentemente, tirando suculência. O importante é você tocar essa carne quando ainda crua e observar essa mudança de textura durante o processo de cocção, né? Então, eu já tenho aqui um pouco de coloração, eu vou virar ela. Vocês podem ver que ela já começou a formar uma crosta bem dourada. Aqui eu já tenho uma carne que já deve estar ao ponto, né? Você pode tocar a carne e verificar como é que está essa textura. Eu acredito que vai estar por volta de um mal passado ao ponto. Observem que os dois lados já tem uma coloração bem similar. Então aqui temos o nosso bife pronto. Nossa, deve estar incrível. Eu tô com a boca salivando. Eu Olha também. A cor dessa carne, deve estar muito boa. Antes de cortar esse bife, o ideal é você descansar ele 1 minutinho ou 2 para que dê uma baixada na temperatura interna e, consequentemente, não percam todos esses sucos a hora que você efetua o corte. Agora, nós vamos finalizar a montagem do nosso filé com fritas. Então, a gente já tem o nosso bife grelhado. Nós vamos, então, começar a fritar a nossa batata, que foi branqueada. E agora a gente vai subir a temperatura do óleo para 180 graus. Colocou a batata na fritura, é bom já ir dando uma misturadinha nela, dando uma mexida para que elas não fiquem todas coladas, tá? É bom já ter um recipiente o qual você vai colocar a sua batata para escorrer. Aqui o ponto da batata é a coloração dourada. Então, tendo o óleo aquecido a 180 e o branqueamento foi feito corretamente, eu já ganho aí a vantagem de ter um produto que chegou na coloração, já está bom para o consumo. Para obter um produto batata frita bem crocante como deve ser, é importante que faça ela logo perto da hora de montagem, né? Então, deixa aqui 2 rodelinhas ou 3 prontas, não vamos usar tudo isso. Mas aqui eu já tenho a batata numa coloração bem interessante. Você pode deixar ela mais dourada, menos dourada, de acordo com a crocância que te interessa também. Então, antes de vir esperar ela escorrer,
é válido já colocar um sal nela, que ela vai escorrendo e vai absorvendo um pouco desse sal. Olha, pela cara dessa batata frita, realmente vale a pena todo o passo a passo, todo aquele processo que o Nicolas falou lá no comecinho da receita. Não é qualquer batata frita. Não, é a batata frita. Vamos colocar aqui nosso bife. Um punhadinho de batata. Observe que, estando cortado padronizado, você consegue obter um resultado também de coloração mais adequado. Então, o importante é colocar a nossa manteiga composta em cima do bife, com ele ainda um pouco quente, para a gente perceber esse derretimento. Nicolas, ficou simplesmente espetacular. Mas me diz uma coisa, você recomenda algum outro corte de carne para essa mesma composição de prato? É uma composição bem ampla e possível de substituições aí, pensando na carne. Você pode trabalhar com outros cortes mais macios também, um filé mignon, outra parte do contrafilé. Batata frita combina com diversos produtos, um molho de mostarda é bem coringa e você pode trabalhar não só com as carnes bovinas, como suína, frango, sem problema algum. Depende da disponibilidade que você tem de produto. E qual a melhor gordura para a técnica de fritura rasa? A melhor gordura, no meu ponto de vista, é a própria manteiga clarificada pelo ganho de sabor que ela vai ter. Eu posso também utilizar uma gordura de porco, eu posso fazer o uso de algum outro óleo, por exemplo, de soja, que vai ser mais neutro, girassol, ou ainda algum que agrade o seu paladar. É sempre importante pensar que alguns vão te dar um sabor extra e outros só vão fazer o processo de cocção ser mais efetivo. Só mais uma coisa, qual a diferença entre a técnica de fritura rasa e o salteado? A técnica de fritura rasa e o salteado vão divergir principalmente pela quantidade de gordura inserida na panela. Então eu vou ter ali uma quantidade um pouco maior e às vezes, dependendo do meu produto, o salteado pode pedir uma temperatura um pouco mais elevada do que uma outra versão. Eu vou provar esse prato de bife com batata frita e um molhinho aqui de mostarda e mel, onde a gente tem um pouquinho de doçura e acidez no molho de mostarda, uma doçura proveniente de um mel de abelha nativa que chama Borá, que traz bastante acidez também juntamente com a mostarda. Temos aqui a manteiga composta que tem um pouquinho de alho que vai contrastar com as ervas que foram usadas aqui na cocção do nosso entrecote. A carne ela tá mal passada. Vocês podem ver aqui a coloração que ela tá internamente. Você poderia trabalhar com ponto ao ponto, ou ainda mais que o ponto. Eu acho que é uma questão muito pessoal. Batatinha frita. Gente, tá todo mundo apaixonado por esse prato, até o Nicolas. O Nicolas tá babando em cima do prato. Meu, mas também com essa apresentação, eu tô aqui, ó. Nossa, por favor, produção, traz pra gente. Nossa, ficou impecável, impecável. Tá lindo, tá uma apresentação fabulosa. Batatinha, então, para ela ser considerada uma boa batata frita, é importante ter uma boa crocância no seu exterior, com uma cremosidade dentro. Isso é algo que vai estar relacionado ao processo de cocção que nós fizemos, né? Aquela cocção prévia e depois a cocção final. Importante ir combinando para ter diferentes experiências. A carne com o molho também, a manteiga composta. Então você vai tendo diferentes experiências dentro do mesmo prato. Eu acho que isso é algo bem interessante que vocês têm que praticar quando se alimentam, né? Então é isso daí, ficou uma delícia essa composição. A crocância que o bife tem nesse método de cocção de meia imersão, né? A batata na imersão completa, o molhinho,
Então, esse é um prato muito bem quisto aí por todos em diferentes países e ele tem uma aceitação incrível. Tchau, Félix. Tchau, Areta. Até a próxima. Tchau, Nicolas. Muito obrigada por hoje. Tchau, Nicolas. Nós realmente adoramos a receita. Eu fiquei impactada demais com essa aula. É muita felicidade para um prato só. É, Areta. Eu também achei a receita de hoje incrível. E espero que essa alegria continue nas próximas receitas. Siga com a gente nos próximos episódios de Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Tchau. Tchau, tchau.